Ora, bom dia a todos. Eu, sem mais demoras, avançava já para o primeiro painel, porque acho que estamos todos, depois desta apresentação, entusiasmados para avançarmos para meter a mão na massa, para discutirmos estes assuntos e percebermos mais um pouco sobre isto. Como sabem, como foi aqui dito, o nosso primeiro painel é sobre o turismo de natureza e, portanto, é agarrar um bocadinho as coisas mais complexas logo ao princípio, digo eu. Não queria deixar de fazer duas pequeninas introduções. A primeira, cumprimentar os presentes, e é bonito ver esta sala cheia, o que quer dizer que realmente estas questões estão a mexer com as pessoas e geram interesses, supostamente conflitos também. Dar os meus parabéns à Câmara de Comércio por estas, mas em particular esta iniciativa que está a ter e que está a trazer para a discussão da sociedade e para o tecido empresarial também estes assuntos. E esperar que nós sejamos capazes de gerar aqui um conjunto de fluxos informativos e enfim, daquilo que acontece quando as pessoas se juntam para conversarem, que leva a conclusões, ou pelo menos a trazer dados importantes para a discussão, em particular neste tema que eu fiquei a olhar um bocadinho para ele, achei muito interessante, aqui quase uma antítese de competitividade e cooperação. Isto em ecologia a gente costuma ter os dois em lados opostos, não é? Competitividade, alguma coisa mais agressiva, a competição normalmente gera-se, é preciso muito tempo, é muito curioso nos sistemas naturais, desculpem lá esta interpretação profissional, nos sistemas naturais primeiro vem a competição porque é o mais fácil de encontrar, depois vem o cooperativismo ou a simbiose, nos sistemas muito antigos que é muito mais difícil de encontrar cada um encontrar os seus interesses ou no bem comum, no bem coletivo. É um bocadinho talvez esse objetivo que teremos que aqui perceber como é que fazemos esse caminho neste processo muito dinâmico. Acho que está a apanhar todos de surpresa, pelo menos a mim, estes números do turismo e do que vem aí, está a apanhar todos de surpresa e a mim também. Mas sim, competitividade e cooperação, sejamos nós capazes de desenhar, e é um bocadinho o que esta mesa, o que este conjunto de palestrantes pretende. O último aspecto, queria cumprimentar os meus dois palestrantes desta mesa. Nós vamos fazer este modelo de apresentações, temos aqui 20 minutos para cada uma das apresentações, que vamos ser absolutamente rigorosos, e depois teremos um momento de discussão e que eu apelava para a vossa capacidade de partilharmos ideias, discutirmos em função do que aqui for apresentado e que for do vosso interesse. Eu na altura vou fazer duas rondas, pelo menos, de perguntas e respostas, tentar gerar aqui uma certa disciplina, que às vezes não é fácil nestas coisas, mas esperamos que consiga conduzir uma discussão para que da discussão nasça à luz, pelo menos, alguma lanternazinha. E perante isso eu vou passar a apresentar o meu primeiro palestrante, o senhor engenheiro José Neves, que nos vem de alguma coisa que para nós, pelo menos para mim, mas acho que partir desta experiência é alguma coisa paradigmático que ficamos desejosos de ver, de conhecer, de perceber melhor o fenómeno, quer do ponto de vista da conservação da natureza, quer do ponto de vista comercial e social dos passadiços do Paiva. Até porque são muito resilientes, não é? Estava aqui há bocadinho a dizer, já tiveram 2 azares, e portanto continuam, sim senhor, de pé. Eu quando soube a última vez disse, pronto, olha, não fui lá, perdeu-se, já não volto lá, porque aquilo da maneira como ardeu, e depois, pouco tempo depois, já está de pé, bom, ainda bem, senhor engenheiro, ainda bem. Passo a apresentar, como sabem, porque está devidamente anunciado, a comunicação é os casos de sucesso passistas de Paiva e o seu impacto no turismo. O senhor engenheiro José Neves é também, como sabem, presidente da Câmara Municipal de Arouca neste momento, tem um longo percurso profissional como engenheiro civil. Ele teve o seu percurso inicial na Brisa, em 1988, foi responsável, nesse contexto, pela construção das nossas míticas autoestradas do Norte, a A1, a A2, a CREL. Isto para nós, para os açorianos, é um bocadinho estranho, mas para os continentais tem um impacto imenso. Nós seríamos mais as escutos. Depois, em 1998, passou para diretor da construção de autoestradas do Atlântico S.A. e aí voltou novamente a trabalhar em autoestradas e, portanto, em novas A8 e A15. Em 2000 tem o cargo de gestor de contratos do grupo de Cerejeiro e Santos, onde trabalha também, novamente, na A2, nas autoestradas, mas tem uma atividade, digamos, de relação com a sociedade muito grande, muito importante. Em 93 a 2001, presidente da Junta de Freguesia de Alvarenga, e nesse papel é responsável
responsável pela requalificação do centro histórico da freguesia e de outras obras que aconteceram. Desde 2005 para cá é Presidente da Câmara de Aroca e, portanto, está diretamente ligado com os passadiços do Paiva e vai-nos trazer a experiência que tem sido este fenómeno num ponto recôndito de Portugal que de repente passou a estar muito bem marcado no mapa. Sr. Presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Queria, antes de mais, agradecer ao Sr. Presidente da Câmara de Comércio o convite que me fez, saudar todas as presidentes convidadas e todos os presentes e dizer que vou procurar, enfim, respeitar o tempo, embora quando convidam um político, nem sempre, quando o põem a falar, é sempre muito difícil cumprir determinadas promessas. Esta eu vou procurar cumprir, mas eu gostaria de dizer que estou na política, fui um profissional e vou voltar a ser profissional a partir de outubro, porque vão terminar os meus 3 mandatos, vou voltar à vida privada, mas adoro fazer política local, estou na política por gosto, decidi em 93 candidatar-me à minha junta de freguesia, precisamente em Alvarenga, que fica junto aos presidentes do Paiva, junto ao Rio Paiva. Saí de lá aos 10 anos, mas nunca deixei de ter contacto com a minha terra natal. Saí porque, por força de ter que estudar e por força da minha vida profissional, mas nunca me desliguei da minha terra natal. E por isso é que eu, desde miúdo, sempre conheci o Paiva. O Paiva, a natureza envolvente, as montanhas presentes ali em Aroca, nomeadamente a Serra de Montemuro, a Serra da Freita, mas sobretudo o Vale do Paiva. Ali aprendi a nadar, a conhecer as margens, a conhecer toda a envolvência, a conhecer as águas bravas, a praticar rafting, como ainda hoje pratico. Adoro fazer descidas do rio e, por isso, sempre soube, desde miúdo, que o turismo de natureza em Aroca tinha que ser exprimido até ao limite para ter as devidas compensações financeiras de recursos económicos que nós temos, baseados nesses recursos endógenos, e apenas com os passadiços valorizamos essa atividade económica que já existia. Os meus antecessores sempre falaram no turismo para Aroca, mas nunca tiveram uma estratégia. E nós, devo dizer, quando cheguei à Câmara, também não tinha grande estratégia. Tinha que ter uma estratégia, mas não sabia bem qual. Felizmente surgiu um projeto associado aos geoparques patrocinados pela Unesco. Nós decidimos, baseados nas singularidades geológicas do nosso concelho, em particular em 2 geossítios, temos 41 geossítios elencados nesse projeto de geoparque, mas há 2 que têm relevância científica internacional. É o caso do fenómeno geológico das Pedras Parideiras, com certeza que já muitos ouviram falar. Nós temos 1 km² na Serra da Freita, onde tem um maciço granítico, que só ali, mais em nenhuma parte do mundo, o granito se formou com nódulos de biotite concentrados, nódulos negros de biotite, tem mica branca também por dentro, parece um ovo achatado, e esse ovo salta da pedra-mãe, nasce. E esse é um fenómeno geológico absolutamente incrível, que já desde a pré-história é valorizado pelas populações daquela altura, porque no centro de 2 sepulturas que os arqueólogos estiveram a escavar, deslocadas daquele local, e só ali é que existem pedras parideiras, em mais nenhum lado existem, e é uma distância ainda considerável daquele local. 2 sepulturas arqueológicas foram lá escavadas, do século VI a.C., 2 nódulos de pedra parideira estavam no centro da sepultura. E daí que há, enfim, a mítica lenda de Aroca, que nos diz que esses nódulos estão associados à fertilidade, à vida, ao nascimento, e por isso as mulheres inférteis normalmente vão lá procurar nódulos para colocar debaixo do travesseiro para, enfim, ter mais esperança em ter filhos. E esta lenda existe em Aroca e durante muitos anos toda a gente lá ia buscar pedras, até que nós decidimos construir a Casa das Pedras Parideiras e interpretar o local e evitar a dilapidação do património. E, portanto, o geoparque foi, digamos, a base da estratégia. A valorização de geossítios e tudo aquilo que no território, de facto, tem valor económico. Património construído, património natural, tudo isso incorpora o geoparque e desde 98
que, desde 2008, melhor dizendo, que a Aroca entrou para a rede europeia global de geoparques, numa altura em que em Portugal só havia um, da Naturtejo, o segundo foi o nosso, o terceiro foi o Geoparque dos Açores e o quarto já foi o Geoparque de Macedo de Cavaleiros, e há vários agora a aspirar, nomeadamente o Geoparque da Serra da Estrela e muitos outros. Essa base permitiu-nos desenvolver uma estratégia baseada precisamente no turismo de natureza, turismo ativo, turismo que obriga, ou melhor, estratégia que obriga a construirmos sempre coisas novas. Portanto, daí os passadiços do Paiva apareceram no âmbito dessa estratégia. Mas também a Casa das Parideiras e muitos outros geossítios que vamos ter a oportunidade de ver em imagens. Esta é uma imagem dos passadiços do Paiva. Lá está o rio, as águas bravas, onde se fazem imensas descidas de rafting. Aliás, o rio, as águas mais bravas que existem em Portugal, um dos melhores para a prática de rafting da Europa. É procurado há muitos anos por empresas de animação turística que ali fazem descidas, normalmente à sexta, sábado e domingo, são muitas as centenas de praticantes deste desporto que fazem a descidas, e depois nós assim sentimos que muitos familiares, os namorados, as namoradas, que tinham medo de fazer descidas, ficavam por ali longe daqueles que iam viver o momento com a adrenalina presente na descida. E achamos nós que seria uma oportunidade de fazermos os passadiços para aqueles que quisessem percorrer a marcha e acompanhando os que iam fazer as descidas de rafting. Seria fantástico. Permitiria visitar locais do Rio que nunca ninguém visitou. 98% da população da Aroca não conhecia as margens do Rio Paiva, não conhecia as cascatas, não conhecia nada daquilo que passou a conhecer. Daí o sucesso do próprio projeto para as gentes de Aroca. Este é um geossítio chamado Pedra Broa, também é uma constituição rochosa que tem o seu interesse na Serra da Freita, faz parte do geoparque. Isto tem a ver precisamente com a estratégia de desenvolvimento turístico que vos falei. O património edificado, o nosso mosteiro, o Mosteiro de Aroca, é o maior monumento granítico de Portugal, é cisterciense, da sua origem. A neta de D. Afonso Henriques ali viveu, Dona Mafalda, filha de Anseis I, e foi ela que, de facto, fez resplandecer o Mosteiro de Aroca. É hoje a nossa Rainha Santa Mafalda. Padroeira de Aroca foi beatificada pelo Papa Pio VI, o povo de Aroca santificou. Ela é, de facto, a senhora deste mosteiro, é um património fabuloso, tem um museu de arte sacra considerado, a par do Museu da Gulbenkian, o mais rico espólio que existe em Portugal, e, portanto, é um local também a visitar e faz parte da nossa rede de visitação do Geoparque. As tradições, as cantadeiras, existem em quase todos os cantos de Aroca. Essas tradições são valorizadas também no âmbito da estratégia de Geoparque e, por isso, nós também as fazemos estar presentes em todos os eventos que realizamos em Aroca. Bom, e geoturismo, que significa geoconservação, geoeducação e, em suma, geoturismo. Outros geossítios que foram infraestruturados. Este é um mirador chamado Telo da Manhada, que é, de facto, um dos locais mais visitados, vê-se todo o Val de Aroca a partir desta plataforma. Ardeu, agora, no incêndio do verão passado, mas já está a ser reposta também, portanto, dentro de um mês estará já em condições de ser pisada pelos visitantes e em particular pelos alunos das escolas que diariamente visitam o Geoparque de Aroca. Aqui está um outro geossítio, tal que tem relevância internacional, os fósseis gigantes de trilobites. O trilobite foi o primeiro ser vivo que habitou a Terra. Em vários pontos do mundo existem fósseis de trilobites, mas normalmente elas têm 7, 8, 10, 12 centímetros de comprimento. Em Aroca, curiosamente, numa frente de pedreira, este é o proprietário da pedreira, que é um curioso destas matérias, teve precisamente a responsabilidade de resgatar todos os fósseis que iam aparecendo na frente de pedreira, recolheu-os, tem uma coleção fabulosa, porventura a maior do mundo neste domínio, e outras, porque trocou, entretanto, com museus de todo o mundo, outros fósseis de outras espécies. E ele, no caso das trilobites gigantes de Canelas,
musealizou-as, é um museu particular, é um dos locais mais visitados do nosso geoparque, e ali, enfim, a curiosidade é o gigantismo dos fósseis. Enquanto que normalmente aparecem na Checoslováquia, no Canadá, ou mesmo em Valongo, em Portugal, fósseis de 10, 12 centímetros, aqui normalmente têm 30, 35, 40, 50, e há um fóssil que tem 86 centímetros, considerado o maior fóssil do mundo. Os paleontólogos de todo o mundo, naturalmente, que ali vêm perceber e não sabem bem explicar porquê, porque é que ali tem este gigantismo. E, portanto, nós costumamos dizer que em Arouca tudo é fértil. As pedras parem pedras. E os fósseis têm este gigantismo, imagine-se. E, portanto, têm, de facto, quase o tamanho da Serra da Freita. E é um dos locais que foi, de facto, que esteve também nas genes do Arouca Geoparque. O centro de interpretação, precisamente o museu, é um espaço de visitação de escolas. Todos os dias temos autocarros de todo o país a visitar o Geoparque. Temos um circuito educativo organizado pela Associação Geoparque Arouca, que supervisiona essas visitas. Tem geólogos a acompanhar e a interpretar todos os pontos do território que dentro dos 5 programas educativos que existem, à escolha dos diretores das escolas e de outras organizações, eles ali vão. Este é um local normalmente sempre escolhido. A Casa das Pedras Parideiras, cá está, é também o centro de educação que construímos para regular a visitação daquele espaço e preservar aquele património. Este é o espaço exterior, temos a casa e depois o espaço exterior para visitação. Até há uns anos atrás ele era vedado, na tentativa de evitar que as pessoas roubassem as pedrinhas para levar para casa. Hoje está aberto, mas está com videovigilância permanente e por isso preservado, e hoje já não há essa vontade de deslocar, de levar as pedras. Esta é uma cascata, um local muito visitado. A Frecha da Miserela tem uma altura na ordem de 60, 65 metros. É uma cascata na vertical, é na Serra da Freita. É um local que os amantes de canyoning percorrem. Há outros rios a seguir, aliás, à Ilha da Madeira. Arouca é o local mais procurado para fazer canyoning e, portanto, tem vários roteiros nesse domínio do desportivo, de natureza. Depois a fauna, que também, obviamente, que o Geoparque procura preservar, o equilíbrio, a geodiversidade, etc. E lá está o Rio Paiva, um caiaque, que, enfim, também procurado por muita gente. Os esportes de águas bravas cabem neste processo e neste projeto. E, então, entretanto, vêm os passadiços do parque. Nós idealizamos estes passadiços logo em 2005, quando entramos na Câmara Municipal, mas o Rio Paiva é uma zona de rede natura, é uma zona de reserva ecológica, sensível, e por isso não foi fácil licenciar uma obra desta natureza. 8,5 km de passadiços, apenas 500 metros têm percursos de trilhos existentes, 8 km é passadiço em madeira, estrutura em madeira, e sentíamos desde o primeiro momento, naturalmente, que não era fácil licenciar uma obra desta dimensão e desta natureza. Conseguimos-lo, primeiro porque encontramos na Comissão de Coordenação da Região Norte uma senhora chamada Célia Ramos, que é hoje Secretária de Estado dos Recursos Naturais, do Ambiente e dos Recursos Naturais, sentiu que era possível conciliar uma coisa com a outra. Também se percebia, pelo aquilo que conhecíamos de outros geoparques, que o turismo de natureza normalmente não é um turismo de massas. Foi esse, digamos, o nosso maior argumento. Sempre dissemos, isto não é para massificar, isto é para preservar. Sentimos que não vai haver massificação. Nós vamos ter equilíbrio ambiental, vamos mostrar o Rio Paiva às pessoas amantes da natureza e vamos também, com o projeto, voltar a ter as galerias ripícolas ao longo do rio que foram, entretanto, destruídas pelos proprietários florestais. E isso, enfim, as notícias que tivemos nesses últimos 2 anos resultaram muito do facto de não ter havido fiscalização durante muitos anos por parte de quem deveria ter fiscalizado, foi deixar os proprietários lavrar os montes, as suas propriedades e ir até à margem do rio, eliminando a galeria original, primitiva do rio. E esse era o objetivo que nós queríamos, era colocar o passadiço. Felizmente há muita zona de galeria ripícola original, felizmente, grande parte, felizmente, mas queríamos, nos outros locais onde tem eucaliptos,
negociar com os proprietários e eliminar o eucalipto e voltar a plantar a galeria olífica ao longo do rio. É isso que estamos a fazer. É verdade que estes 2 incêndios até vêm favorecer um bocadinho isso. Eliminaram os eucaliptos e agora estamos a plantar. Mas era um risco que corríamos. Haver um risco de incêndio. Foi, aliás, o que aconteceu. Aconteceu porque teve que acontecer. Não sabemos se por mão humana, mas o mais natural é que tenha sido. Em 2015, quando inauguramos, em junho de 2015, no dia 20 de junho de 2015, inauguramos os passadiços e logo sentimos que a ideia que tínhamos de que isto não iria gerar massificação ficou contrariada. Foi uma coisa absolutamente absurda. De eu pôr as mãos na cabeça, não saber o que fazer. Porque tínhamos as estradas entupidas, não tínhamos parques de estacionamento dimensionados para tanta gente. Ardeu no dia 7 de setembro, uma segunda-feira. Mas no domingo, no dia 6 de setembro, nós estivemos lá, numa contabilidade que fizemos, pelos veículos, pelo entupimento de todo lado, na ordem das 10 mil pessoas. Foi algo brutal. Estradas entupidas, ambulâncias que queriam passar para os hospitais em emergência e não podiam passar, e, enfim, nós que sentíamos a pressão, começamos a querer tranquilizar os ambientalistas e as entidades que nos aprovaram os projetos, e dizendo que iríamos barrar as entradas, regular o número de pessoas, iríamos cobrar uma portagem, digamos assim. Mas não sabíamos ainda como. Não sabíamos como. E por isso, eu diria até, ninguém me está a ouvir aqui, foi bem-vindo o primeiro incêndio. Porque ajudou-nos a refletir e a pensar no projeto. E a ideia que tínhamos de colocar uma cobrança nas entradas, em 2 pontos, nos extremos e no meio, são os únicos 3 sítios mais acessíveis aos passadiços. Todos os outros locais são muito difíceis, são muito íngremes, e dificilmente alguém, para poupar o bilhete, se vai aventurar a descer e a violar, digamos, a entrada. E, portanto, quando aconteceu esse primeiro incêndio, foi o melhor que nos poderia ter acontecido, porque desenvolvemos uma plataforma que nos permite gerir as entradas. Eu tenho a informação plena na plataforma, eu sei quantos bilhetes vendemos para hoje, para amanhã, para depois, para os próximos dias, e nós vendemos o bilhete online. €1 apenas, e já vendemos qualquer coisa como 233 mil, quase 234 mil bilhetes, havia há pouco, vendidos até agora, e regulamos a venda online. Ou seja, decidimos limitar até 3.500 pessoas, o máximo por dia, mas nem sempre vendemos os 3.500 por dia online. E não vendemos porquê? Porque não queremos que as pessoas venham ali, gastem €1 e se ponham a andar e não gastem dinheiro no território. Portanto, fazemos a aferição durante a semana, através da loja de turismo. Técnicas de turismo vão fazendo contactos com os hotéis, com os agroturismos, com os restaurantes, para perceber se têm muitas reservas para os dias seguintes. Ou o fim de semana, normalmente, é o mais procurado. E quando sentimos que não há muitas reservas, nós baixamos a venda de bilhetes online. Limitamos para 1.000, ou 1.500, ou 2.000, como aconteceu no fim de semana passado, nos 3 dias de feriados, em que chegamos às 3.000 pessoas, mas às 2.000 barramos. Os outros 1.000 pessoas, os outros 1.000 bilhetes foram vendidos pelos agentes turísticos locais. Ou seja, na plataforma dá a informação a dizer que está esgotado, se pretender ir aos passadiços, só através de um restaurante, ou de um hotel, ou de um agente de desporto de aventura, etc. E isso garante-nos logo, por exemplo, este fim de semana, estes 13 dias, vendemos 1.000 bilhetes em cada um dos dias, através do restaurante. E estava tudo cheio, ficou tudo cheio, a economia ganhou com isso. Por outro lado, sabemos os fluxos turísticos que acedem ao município em cada dia. A plataforma permite-nos saber essa informação. E, por isso, as coisas voltaram à normalidade, digamos assim. Temos hoje parques de estacionamento dimensionados para os visitantes que queremos em cada dia. Os restaurantes dimensionaram-se para não lhes faltar carne, em um serviço minimamente digno para os turistas e, portanto, nós voltamos a ter o controle. Ou melhor, passamos a ter o controle. No início não tínhamos o controle. Enquanto tantos falam das áreas naturais protegidas como um obstáculo ao desenvolvimento, outros fazem dele a coluna vertebral de um futuro onde todos cabem. Este é um artigo de Sorumem Marques, tem publicado vários artigos de opinião sobre os passeios de Paiva, adorou os passeios de Paiva desde o primeiro dia, já fez múltiplos artigos em várias revistas, mesmo internacionais, e nós naturalmente não queríamos deixar de dar nota dessa sua simpatia, porque nos agrada, evidentemente. E depois vem aqui, está aqui a imagem mais monumental
que temos nos passadiços de parque. Tem a ver com a escadaria que nos obrigou a sair da margem, digamos, do nível de máxima cheia, acima do nível de máxima cheia, onde andam os passadiços sempre, mas depois na garganta do Paiva, que é uma zona muito íngreme, a Comissão, precisamente a Comissão de Coordenação da Região Norte, mais o Instituto da Conservação da Natureza e a Administração da Hidráulica, ali naquele ponto obrigaram-nos a ir para a cota superior, porque havia o risco de cair pedras na zona da garganta. Na altura eu, que achava que o ideal era andar sempre junto ao rio, bem, fiquei muito insatisfeito com isso, devo dizer. Saí de lá das reuniões várias vezes a maltratar a Comissão por me estar a obrigar a fazer uma escadaria e ir lá para o alto, desligar-nos da água, da presença da água para os turistas. Mas estava eu convencido que até ao início da obra haveria de os convencer a prosseguir o passadiço junto à água. Bem, não os convenci. E ainda bem que não os convenci. Porque, de facto, quando nós, no terreno, começamos a executar a obra e a iniciar esta escadaria, sentimos logo que seria a parte mais icónica do próprio projeto. E é, de facto. Se ela não existisse, não estivesse presente neste projeto, se calhar era mais um passadiço igual a muitos outros que existem nas margens de qualquer rio ou nas margens do mar. Esta escadaria é absolutamente monumental. Em frente a esta escadaria tem uma cascata com 200 metros de altura, cascata das Agueiras. E percorrer a escadaria e sentir o ruído da água na cascata do outro lado do rio, a 400 metros de distância, ali mesmo próximo dos olhos, é absolutamente brutal. E vai ser aqui onde vamos construir uma ponte suspensa, tipo Indiana Jones, igual a uma que já temos lá, que tem apenas 70 metros, mas a que vamos construir e vamos iniciar ainda lá para agosto, setembro, a sua construção. É uma ponte de 480 metros de comprimento a 150 metros de altura, com um piso transparente. E por isso vai ser a parte seguinte do projeto. Porque este tipo de projetos também não podem morrer. Têm que estar sempre a ser inovados e a ser acrescentados para que os fluxos de turistas se mantenham. Por outro lado, vai-nos ligar à freguesia de Alvarenga, que é a minha freguesia, do outro lado do Paiva, a mais interior do nosso concelho, onde há muito agroturismo e onde há muitos restaurantes, que só servem 2 pratos, a vitela assada no forno e bife à moda de Alvarenga. E há quem diga que são os bifes da capital do mundo. São belíssimos bifes. Essa ponte vai permitir que os turistas durmam em Alvarenga e a pé façam os passadiços, regressando ao agroturismo, porque o centro de Alvarenga está ali mesmo próximo, enquanto que hoje é preciso andar 12 km, 10, 12 km para chegar lá, para ir aos restaurantes e para dormir. E, portanto, este projeto falta-lhe exatamente essa ponte. Esta é uma vista da escadaria, tal cascata, do outro lado, portanto está aqui muito próximo. Este é um pormenor da estrutura em madeira, é a ponte que atravessa o rio para ir para Alvarenga, precisamente. Outra imagem da escadaria, outra imagem também da escadaria. A Galeria Ripícola, a tal reposição que queremos ao longo do passadiço repor. E aos spots que temos espalhados ao longo também do passadiço, permitindo àqueles que gostam da natureza perceber o que é que podem observar ao longo do percurso. Enfim, esta é uma libelinha, não sei, não faço ideia. Há de dizer aí ao lado. Este é outro animal. As visitas educativas, os miúdos que, através dos geólogos, vão percebendo os geossítios que o percurso atravessa. São 4 geossítios identificados ali ao longo do percurso. Esta é uma imagem lindíssima. A rota de geossítios, que entretanto foi criada pelo Geopar, as visitas interpretadas, mais um conjunto de publicações associadas aos passadiços e ao Geopar. Esta é a ponte que existe hoje, no Praia do Val, a meio do percurso, que, enfim, não tem nada, tem parecenças, mas a dimensão vai ser completamente diferente. O piso é madeira, ela é móvel, está articulada, está suspensa por cabos, e é já uma atração também, mas a outra vai ser muito mais, seguramente. A reflorestação, apenas aqui uma imagem simbólica. Bem, o ano passado, em outubro, tivemos o prémio Oscar de Turismo, porque foi considerado
ao nível da Europa, o melhor projeto de desenvolvimento turístico, e tem razões de ser. Hoje, os taxistas de todo o Conselho estão ali a trabalhar. Fazem o transfer de um extremo para o outro. Apesar de serem 8,5 km, que muitos achavam que até faziam para um lado e para o outro, apanhando o carro onde deixavam no extremo, 2, 3% é que fazem isso. Porque todos chegam cansados ao outro lado e querem um táxi para ir buscar o carro. Não desejam. Eu até tinha uma história bonita para contar, mas seguramente não tenho tempo sobre isso, por causa da inauguração. Mas enfim, este ano voltamos a estar nomeados para os Oscars em dois segmentos. Projeto turístico, desenvolvimento e outro que eu até já perdi o nome, já nem sei bem, mas vai estar em votação, portanto, quem quiser, depois de lá irem, claro, convém votar para que seja novamente premiado. E depois é os produtos associados que a economia vai desenvolvendo. Há aqui vários exemplos. O GeoFood é um deles. Produtos, novos investimentos que gente local tem desenvolvido com imagens e baseado em recursos que lá existem. Esta é uma destilaria muito procurada e visitada nos circuitos educativos também. É o GeoFood, outros produtos que vão surgindo pela comunidade. O mercado local, o Aroca Agrícola é um outro projeto em que se pretende produzir e consumir localmente. Então, há uma estrutura do Geoparque que vende estes produtos, compra aos produtores locais e vende-os aos consumidores locais, ou seja, à restauração, às IPSS e às cantinas escolares. Portanto, são produtos locais. Há uma feirinha de produtos locais que se desenvolve a cada 15 dias, ao domingo, no centro histórico da vila, e esses são os produtos que lá são vendidos e têm a ver com a valorização dos recursos endógenos. Aqui estão os chinelinhos com as imagens dos passadiços, enfim, muita outro merchandising que vai surgindo. A relação entre os mais idosos e os mais novos, na valorização precisamente desse recurso, procurando ensinar logo de imediato os mais novos para o potencial económico que o próprio território oferece a todos, impedindo, esperamos com isso, que eles saiam para o exterior. Felizmente hoje já são muitos os que vêm, não os que saem. Enfim, recursos, eventos, há um agora dia 8, precisamente associado aos passadiços. A formação, que achamos simbólica, mas muito importante, muito interessante, a formação que teve a adesão de todos os taxistas de Aroca, com o que chamamos Welcome by Taxi, e aderiram numa alegria fantástica. Eles próprios deram nota de que, se não tivessem feito essa formação, não sabiam bem como explicar o que é um geoparque, o que é a valorização de todos os geossítios que estão ali presentes, mas que muitas vezes escapam à comunidade local. E esta formação, seguramente, não os ajudou a falar muito inglês, mas ajudou-os a conhecer o seu território e a dizer umas palavras. E era muito importante. E a incentivá-los para isso. E, portanto, foi uma formação muito interessante. Enfim, reportagens de todos os jornais, televisões, publicações. Tivemos já 2 publicações no Financial Times, mas também na América, no jornal, está mais capaz, New York Times. Os prémios. E agora é para votar. E este é um filme que vos quero apresentar. Não sei se respeitei realmente.
obrigado. Obrigado nós. Não posso deixar de dar parabéns pela comunicação, pelo que nos trouxe e, obviamente, pelo projeto também. E, se me permitem, eu passava já à segunda comunicação com o Dr. Luís Botelho, que nos vai falar, enfim, voltamos, ou concentramos para o lado de cá, para os Açores, o Geoparque dos Açores, que foi feito e os projetos futuros. Um pouco só da nota biográfica do Dr. Luís Botelho, licenciado em Turismo, no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, tem trabalhado na Direção Regional do Turismo, ou já trabalhou na Direção Regional do Turismo, em particular na Ilha de Faial, onde foi coordenador no grupo de trabalho, delegado dos serviços da Ilha de Faial e representante da Vice-Presidência do Emprego e Competitividade Empresarial, coordenador de gabinete empreendedor da Ilha de Faial, foi membro da Mesa de Turismo da Assembleia Geral da Câmara de Comércio e Indústria da Horta, desempenha funções de Vice-Presidente da Câmara Municipal da Horta desde 2013 e é Presidente da DL Açor, que todos nós conhecemos, Associação de Desenvolvimento Local das Ilhas dos Açores, e vai aqui fazer a sua comunicação como representante do Geoparque dos Açores. Muito obrigado. Bom dia a todos, caro Presidente da Câmara de Comércio, muito obrigado pelo convite para aqui estarmos, é com todo o gosto, com muita honra, que aqui estamos valorizando este tema que aqui está em debate, a competitividade e cooperação, que de facto eventos desta natureza são fundamentais para todo o empresariado e para não só os associados, mas para todo o tecido empresarial da Ilha Terceira. Falar sobre o Geoparque, aliás, que vem na sequência daquilo que o engenheiro José Neves fez, é de facto algo que nos agrada muito, porque de facto o Geoparque teve o seu início em 2007, com uma intenção do Governo Regional de, num programa de governo entre 2008 e 2012, onde se propunha criar um Geoparque como um projeto estruturante para a região, para o desenvolvimento da atividade turística, e teve continuidade em 2008 com a criação de grupos de trabalho, onde estiveram envolvidos a Universidade dos Açores, os serviços de ilha de cada uma das ilhas e a Direção Regional do Ambiente. Depois, em 2010, foi criado o Geoparque Açores, com sede na Ilha do Faial, onde está presente, mas com presença em todas as ilhas dos Açores. Depois, em 2012, a visita, a avaliação teve lugar na região e em 2013 deu-se o culminar com a entrada do Geoparque Açores para a rede europeia, tal como o Sr. Presidente já disse, como o terceiro Geoparque de Portugal a entrar para a rede europeia. Em 2015 tivemos a grata satisfação do reconhecimento da Unesco com mais uma chancela. 9 ilhas, um Geoparque foi de facto o grande lema desta nossa candidatura, da nossa apresentação, e foi visto como tal porque apresenta-se como o primeiro espaço arquipelágico onde 9 ilhas, todas elas são consideradas um geoparque e não apenas uma ou duas. Todas elas são consideradas um geoparque e em Paris, em 2015, através deste reconhecimento, desta nova chancela, ficámos integrados também nesta rede mundial de geoparques da Unesco. Temos a particularidade de ser um dos 2 únicos lugares do mundo onde temos 4 chancelas da Unesco, desde logo o Geoparque Mundial da Unesco, as reservas da biosfera, os sítios Ramsar e as áreas de património mundial, que totalizam para nós uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza e façam com que nós, Açores, à semelhança de Jeju na Coreia do Sul, sejamos um dos 2 únicos lugares do mundo com estas 4 chancelas Unesco, numa altura em que sabemos a importância do turismo de natureza, ter estas chancelas, ter esta validação, creemos que é, de facto, valorizador. O que é um geoparque? Aqui já foi falado, é de facto uma expressão territorial com limites bem definidos, que possui um notável património geológico e que tem que estar integrado em sítios de interesse. Tal como já aqui o Presidente falou, os geossítios são, de facto, espaços que, pelas suas características educativas, culturais, naturais, temáticas, têm valia, têm uma importância em termos de representatividade. O Geoparque assenta as suas linhas orientadoras em 3 grandes áreas: a conservação,
através da preservação dos geossítios e em particular importância, através da educação não só da população, mas sobretudo dos turistas e daqueles que são em idades de formação, que são as comunidades estudantil, e depois através de um desenvolvimento regional que assente naquilo que são a atividade económica e o desenvolvimento sustentável, permite às populações terem as suas mais-valias. Ao nível da georreferenciação, nós nos Açores temos feito inventariação, quantificação de valor, de relevância dos geossítios, a sua classificação, conservação, a monitorização dos 117 geossítios terrestres. Nós temos 121 geossítios na região autónoma dos Açores. Desses 121, 57 são de maior importância, de maior relevância e que fazem com que eles tenham um destaque especial em termos das ações de geoconservação e das ações de valorização desses espaços. Todas as ilhas têm geossítios e 2 delas são em áreas marinhas, nomeadamente o Banco de Dom João de Castro e a Dorsal Atlântica e os campos hidrotermais. Ao nível da educação ambiental, o Geoparque Açores tem tido uma importância relevante ao nível do lançamento de alguns livros infantis, dedicado à tal comunidade estudantil, como os vulcões dos Açores, as rochas dos Açores, incluído até no Plano Regional de Leitura, que é o Safari Geológico na Ilha de Santa Maria, e que nos permite ter, de facto, uma presença muito, muito significativa ao nível da comunidade estudantil, daquilo que é a preparação dos homens de futuro, dos homens e das mulheres de futuro, e que podem e devem ter esta questão e esta consciência ambiental. Também promovemos, tal como o Aroca, e em parceria com o Aroca, alguns dos projetos como o concurso escolar, a Água que nos une, que faz com que os 5 geoparques atuem também em comunidade e que façam disto também uma rede de geoparques, e é isso que faz sentido. Aliás, temos essa rede criada com o Fórum Português de Geoparques, onde temos reuniões e encontros muito frequentes para que possamos desenvolver as nossas estratégias. Ao nível do desenvolvimento rural, é óbvio e necessário o estimular das atividades económicas. Aqui já o Presidente da Câmara de Comércio falava nisto, naquilo que é fundamental que aconteça na parte do geoturismo, associando a comunidade, associando as empresas, aquelas que aqui estão e que têm capacidade de encontrar momentos. E esse desenvolvimento rural faz-se através da nossa gastronomia, da restauração e da nossa enologia, faz-se também através da apresentação dos geoprodutos. Nós temos na região já 3 geoprodutos identificados, os biscoitos bomba de uma pastelaria da Ilha do Pico, que, associando as bombas vulcânicas, criou um biscoito que designou de biscoito bomba, o queijo das Furnas, também associado a todo o fenómeno e a todo o Vale das Furnas, e mais recentemente o queijo do Morro, que também se situando num sítio de interesse comunitário, numa reserva natural, numa zona de importância natural, acaba por trazer e associar a sua denominação. Também essa associação é feita também através do chá e através daquilo que são os nossos parceiros no desenvolvimento de especificidades únicas para nós. O arquipélago possui, de facto, uma riqueza e uma geodiversidade fantástica. Já aqui falámos sobre a diversidade e a necessidade de nós promovermos e apresentarmos estes sítios de interesse turístico e pedagogicamente apresentar tudo aquilo que nós temos de mais importante para oferecer. O potencial turístico da região é conhecido desde os séculos passados, ou seja, desde o povoamento, que a riqueza natural e a riqueza paisagística era digna de registro e de alguns estudos feitos, e, portanto, desde cedo que o arquipélago atrai visitantes e estudiosos para reconhecerem, através da sua localização, as características únicas e que fazem com que, através do clima, através da nossa posição geográfica, consigamos ter um potencial muito, muito grande. O geoturismo é algo que não funciona por si só, está obviamente ligado à parte do turismo, mas não pode esquecer depois todos os interfaces que estão associados à volta dele. Desde o lazer, a consciência ambiental, a educação em ciência, a cultura, a identidade local e o desenvolvimento socioeconómico. E por isso mesmo nós temos um grande leque de potencial turístico.
e esse potencial turístico é visto nas atividades ao ar livre, e aliás estão aqui alguns membros, certamente, de algumas empresas de animação, e como já foi falado, é fundamental não apenas a existência destes espaços, deste potencial turístico, que surge também ao nível dos percursos pedestres, através da rede regional de mais de 150 trilhos que temos na região, e com a possibilidade que nos dá, o Geotours, algo que não está ainda tão criado, mas que felizmente já se vê. Ainda hoje no hotel via lá já pessoas com grupos e com apresentação e com atividades. A oferta tem que surgir. A oferta tem que surgir, a oferta tem que ser sistematizada e tem que ser disponibilizada aos clientes. As cavidades vulcânicas, este é o enorme potencial que nós temos, de facto, na região autónoma dos Açores. E todo este potencial tem que culminar naquilo que é, para nós, fundamental. Mesmo ao nível das ruínas, aquilo que tem sido a história das calamidades na região autónoma dos Açores acaba por ter a sua relevância turística e o seu potencial. Ao nível das manifestações religiosas, muitas das nossas manifestações religiosas, como todos sabem, estão associadas aos fenómenos, não é? Sejam eles a erupção, sejam eles as calamidades, sejam eles o vulcanismo, e, portanto, também aqui temos um grande potencial turístico. E ao nível do mergulho, das fontes hidrotermais, mas tudo isto só faz sentido, como o Presidente Sandro dizia, se houver sistematização. E por isso mesmo, nós, ao nível do Geoparque, temos procurado apresentar circuitos temáticos. Temos criadas algumas rotas ao nível das cavidades vulcânicas, com grande destaque para aquilo que, de facto, a terceira tem para oferecer a este nível, desde o Algar do Carvão, da Gruta do Natal, da Forna d'Água, para que, através desta sistematização e desta oferta, se possam gerar sinergias, quer através de nós, associações, enquanto disponíveis para darmos colaboração, quer através daqueles que são os privados e que são os municiadores a seguir desta informação e de a colocarem à disposição para os nossos visitantes. Através dos miradores, também aqui já foi falado, os circuitos de miradores, percorrer de carro as belezas naturais, percorrer de carro os pontos mais importantes de cada uma das ilhas, é também algo que está ao dispor dos nossos visitantes. Os percursos pedestres, é fundamental, de facto, a não existência do turismo de massa, mas de um turismo de especificidade e de cuidado com a natureza, e isso nós temos através das redes de trilhos, não só do Governo Regional, mas também de alguns municípios que também oferecem alguns produtos nesta área. Ao nível do termalismo, com especial destaque também, obviamente, para o Carapaz, para uma área de intervenção aqui da Câmara do Comércio, onde começa a haver uma sistematização e é possível criar já rede de circuitos entre as ilhas que têm este tipo de oferta. Ao nível dos centros de ciência, tal como falou aqui o Presidente de Arouca, onde o investimento que a região tem feito tem sido fantástico, desde o Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, desde do Observatório e do Ambiente e do Museu Vulcano-Espeleológico aqui dos Montanheiros, desde o Expolado, do Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores. Tudo isto faz, de facto, permite uma oferta fundamental para ser explorada. E este é o desafio. O desafio é que também, aqui ao nível dos empresários, aproveitem esta exploração desta oferta. Os próprios circuitos urbanos, onde, através da visualização, da utilização da pedra, do nosso basalto, em todas as nossas estruturas de grandes dimensões, se pode perceber um pouco melhor aquilo que é a região, aquilo que são os Açores. Os circuitos laterais, litorais, com a especificidade das nossas costas, as particularidades, o aproveitamento, de facto, do turismo de naufrágio, que aqui na terceira pode e deve ter, de facto, uma envolvência enorme. Não há outra ilha na região autónoma dos Açores que tenha tanta importância, no meu entender, e que tenha tanta dinâmica que possa ser explorada a esse nível. De qualquer das formas, estes recursos têm de surgir de uma forma endógena. Tal como já aqui foi falado, é determinante que haja um desenvolvimento da região e que todos sejamos parceiros. A gestão destes recursos assenta numa visão holística e que tem como princípio o facto de, como dizia um dos grandes professores desta corrente, que a tendência da natureza usar a evolução criativa
para formar um todo que é maior do que a soma das partes, é efetivamente muito mais importante. Ou seja, nós, mais do que apresentar apenas e só a natureza, temos que ter um conjunto de parcerias e de sinergias fundamentais. Essas parcerias surgem com aqueles que são os nossos parceiros, desde a arte, que está aqui o nosso amigo José Toste, onde temos, de facto, parceria com a arte, com a ATA, com os montanheiros, que é o nosso front office, é o nosso representante do Geoparque Açores aqui na Ilha do Faial, a todas as outras infraestruturas, até empresários, tal como estão ali o Morro, a Queijaria, a Padaria, que também é a nossa parceira. Todos estes é fundamental que nós consigamos trabalhar em colaboração. Mas faz sentido também que tenhamos uma integração na sociedade. E essa integração na sociedade é feita através de um projeto que nós chamamos o Geoparque Acessível para Todos, que através da apresentação, o objetivo é, de facto, proporcionar àqueles que não têm total capacidade de mobilidade ou total independência, que não deixem de poder usufruir daquilo que são as capacidades do Geoparque. Ou seja, ter uma integração na sociedade, um pouco à semelhança da intergeracionalidade que falava ali o Presidente José Neves, mas que tem a ver também com toda esta disponibilidade, tudo trabalhos, efetivamente, que têm sido desenvolvidos pelo Geoparque Açores. Mas nem tudo está feito e continuam a haver desafios, e os desafios são a visibilidade, os desafios são a notariedade que é necessária o Geoparque ter. Felizmente, através de um projeto aprovado no ProRural+, foi possível, numa das zonas de intervenção, nomeadamente na Adália Açor, proceder-se à aquisição de expositores, à aquisição de material informativo, à criação de vídeos, que foram soberbamente elaborados aqui por uma empresa Medianove, aqui da Ilha Terceira, e, portanto, demorou mais algum tempo, mas o trabalho fez e ficou excelente. Estamos a preparar, vamos ter uma intervenção também através da RTP Açores, onde serão divulgadas todo este trabalho que já está a passar nos voos comerciais da SATA e, portanto, também temos esta disponibilidade. As evidências são as parcerias que nós temos com algumas das câmaras municipais, nomeadamente também aqui na Ilha Terceira, através da criação dos tais tótems, dos tais geospots, das tais informações, para que as pessoas saibam onde é que estão e o que é que aquela paisagem lhes diz. E, portanto, não é sobrepormos aquilo que a Direção Regional de Turismo faz, mas em conjunto, e trabalhamos em consonância como tal, para podermos apresentar estas evidências. E temos, de facto, uma série de projetos desenvolvidos que nos alegramos de apresentar. O passaporte foi um projeto apresentado pelo Geoparque Açores, que através da visualização, através da visitação de alguns dos centros interpretativos, as pessoas iam acumulando selos de presença e que depois teriam alguns prémios, alguns descontos, algumas entradas em outros dos espaços, através da organização do concurso anual sobre geodiversidade, da nossa presença quinzenal num jornal da Ilha de São Miguel com um projeto de geodiversidades, daquilo que temos na parceria também neste momento com a RDP Açores, através do Geoparque, em 5 minutos de Geoparque Açores, onde procuramos fazer a divulgação e a promoção de todo o trabalho e da conservação necessária a fazer em cada um dos espaços. Mas os objetivos futuros são fundamentais e por isso também vos trazia aqui uma parte daquilo que é o nosso plano de desenvolvimento, o nosso plano estratégico para 2017-2020. Ao nível da proteção e da valorização e dinamização dos recursos naturais e patrimoniais, continuar a apostar no plano de gestão, na monitorização, na implementação e na atualização do banco de imagens dos geossítios, na promoção da monitorização. Isto, algumas das situações em parcerias, quer com o Governo Regional, quer com a Arcos de Medina, quer com a Universidade dos Açores e também com os parques naturais das ilhas, onde nós temos, de facto, um front office, temos ali uma disponibilidade de todos os parques naturais nesse sentido. Como objetivo segundo, a promoção e a realização de ações de sensibilização ambiental, aquilo que vimos a fazer, a ciência viva, as parcerias que temos com os geoparques do país, as parcerias que temos com os geoparques do Brasil e que todos nós, enquanto Fórum Português de Geoparques, estamos ligados a essa estrutura. Ao nível da organização e da promoção de eventos turísticos e culturais,
onde a participação da Semana Europeia dos Geoparques nos proporciona um leque variadíssimo de atividades que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Eu vou acelerar um bocadinho, porque já vi que o professor já está em pé, é sinal de que, portanto, a linguagem gestual hoje em dia é fundamental e, portanto, a promoção e conhecimento e divulgação do Geoparque Açores, através dos tais projetos de musealização e de exteriorização, a estratégia do geoturismo como desenvolvimento sustentável do território, através, isto aqui sim, em grande parceria com aquilo que são os privados, a elaboração, a organização de rotas, a promoção dessas rotas, a realização de ações de formação profissional, que nós temos também feito nas ilhas onde é possível termos essa ação e onde há menor atividade do que aquela que a Câmara de Comércio e Agriturismo tem, felizmente, aqui nas suas ilhas de intervenção e, portanto, preenchendo algumas lacunas. E também a dinamização com os parceiros institucionais. Só para terminar, falar-vos daquilo que é o nosso grande projeto, que está em curso, que está em abertura, que é, de facto, a organização de uma conferência em parceria com o Governo Regional e com o apoio, que não seria possível de realizar sem esse apoio, da Conferência de Geoparques, que terá lugar entre os dias 7 e dia 9 de setembro na Ilha de São Miguel, em termos logísticos, porque assim teve de ser, mas que não deixa de, no post-field, nas pós-conferências, apresentar um conjunto de atividades em que todas as ilhas têm um programa de visitação. Neste caso, São Miguel e Santa Maria, na terceira e Graciosa, onde depois, por 2 ou 3 dias, os grupos, os participantes na conferência têm a possibilidade de escolher cada uma das áreas que lhes interessa mais, aqui destacando o mundo no sentido do património mundial da Unesco e da lava enquanto o seu património, na ilha do Faial do Pico, com destaque para os vulcões, Faial, Pico e São Jorge, e na Ilha das Flores, dando uma ligação direta à água, que de facto é algo que a Ilha das Flores abunda e que em muitas das outras faz muita falta. Para finalizo desta forma, gostaria também de vos apresentar um vídeo, mas já percebi que estamos em... das formas acabei por não pôr para cá, porque já tínhamos conversado, porque de facto teremos a oportunidade, e isso que vos peço, através das outras plataformas, possam tomar conhecimento daquilo que o Geoparque Açores tem feito e dando conta de que estamos de portas abertas, obviamente, para todos os empresários, nesta e em todas as outras ilhas, para aquilo que for necessário sistematizar, criterizar e apresentar de forma possível e vendável aos nossos visitantes. Muito obrigado. Não me deixem aqui sozinho. Já que se queriam me deixar aqui sozinho, está a ver? Depois do que fizeram e disseram, eu que tinha que ficar aqui sozinho a discussão, nem pensei numa coisa dessa. Ora bem, obrigado a esta segunda palestra também, pelas interessantes ideias e contextualização do que está a passar nos Açores. Recebemos um conjunto de informações muito interessantes para a nossa discussão. Por um lado, aqui esta outra comunicação dá-nos uma base para podermos discutir, para percebermos o que é que está acontecendo nos Açores. Se calhar alguns destes trabalhos de bastidores não eram do conhecimento de toda a gente, portanto está feita aqui uma porta direta para a Geoparque dos Açores e, portanto, para utilizar todo este manancial de informação que está disponível. E a primeira comunicação, que eu costumo sempre fazer um bocadinho de resumo, portanto estou a tentar fazer aqui uma certa contextualização das comunicações, que nos veio, pelo menos a mim, libertar a imaginação. Quer dizer, foi um exercício de facto de soltar a imaginação, a criatividade, naquilo que me é a mim, enfim, convidaram-me para aqui estar, portanto, tenho que aguentar agora, e de que é realmente este equilíbrio real, não é o equilíbrio falado e de conversa, mas o equilíbrio real entre a natureza e a preservação dos recursos e a sua utilização e a rentabilização
para as populações. Desculpem, quero deixar aqui a minha opinião sobre duas ou três coisas, até porque estou num público muito particular, não é todos os dias que eu tenho a hipótese de estar neste público. Normalmente estou com um público mais académico e, portanto, somos todos a mesma equipa. Aqui estamos com empresários, com gente ligada ao desenvolvimento, e eu quero deixar duas ou três mensagens, do qual estas duas comunicações, para mim, são marcos de reflexão, permitem-nos trabalhar exatamente esses assuntos, creio eu, por muito bons exemplos, embora a gente nem sempre conheça bem os bastidores e, portanto, haverá certamente coisas que nos deixam alguma apreensão. Mas o primeiro assunto que eu vos queria dizer era o seguinte: a natureza e os problemas de conservação de natureza e os valores patrimoniais valem enquanto si, não valem para o turismo. Não são feitos para serem explorados pelo turismo. O turismo acontece agora, se calhar daqui a dias acaba, lamento imenso vos dizer, mas basta subir os combustíveis fósseis, os combustíveis e os aviões param de voar e a gente deixa de ter turismo, portanto, pelo menos com esta dimensão, os valores naturais são fundamentais para nós, são fundamentais pela sua existência no planeta per si, têm o direito de cá estar, estavam muitos deles antes de nós e têm o direito de cá estar. O segundo, eles são também, se quisermos do ponto de vista antropocêntrico e egoísta, eles são absolutamente fundamentais para nós. Hoje em dia está muito na moda, lá saiu agora um livro fantástico, está disponível na internet para quem estiver interessado nisso, sobre os serviços, a cartografia dos serviços dos ecossistemas. Está agora muito na moda a falar-se nos serviços dos ecossistemas. É obviamente também novamente uma visão um bocadinho egoísta na nossa parte, mas não deixa de fazer muito sentido. Os ecossistemas são fundamentais para nós, desde a produção do solo, portanto, para aquilo que comemos, para aquilo que vivemos, para o clima, que toda a gente está alerta para as questões da mudança climática. Os recursos biológicos e os recursos geológicos são, de facto, parte da nossa essência e são importantes enquanto tal. O turismo será, e do meu ponto de vista, peço desculpa, um subproduto que valerá a pena enquadrar, mas que tem que ser visto com esta delicadeza que foi aqui um bocadinho, creio que será assim em Aroca, o equilíbrio entre a capacidade de desenvolvimento e a preservação desses recursos enquanto tal. Foi-me particularmente caro, não sendo eu dessas áreas, porque como sabem sou biólogo, a relação com a população, isto muito no conceito, inclusive da Carta do Canadá, do ecoturismo, e portanto a necessidade que o desenvolvimento de turismo e natureza seja também uma mola para o desenvolvimento local e para a riqueza local e para, principalmente não só o desenvolvimento e a riqueza económica, mas também cultural. Sou particularmente sensível à relação entre gerações que foi aqui apresentado, e a transferência, que é uma coisa que creio que precisamos urgentemente nos Açores de encontrar um mecanismo disso. Eu costumo dizer aos meus alunos, há informação imensa de pessoas que estão a atingir idades que já não conseguem muito bem falar ou que já não cá estão alguns e que levam bibliotecas inteiras consigo, e nós estamos a perder essas bibliotecas, e acho que é uma pena imensa e um desrespeito para com as gerações passadas. Deixo só ficar isto. Duas notas para terminar e para lançar a discussão. A primeira é, e não posso deixar, em relação ao discurso que foi aqui inicialmente apresentado, não se esqueçam do seguinte: primeiro, qualquer visitação turística, por mais inocente que seja, ou muito bem feita, como o caso da Aroca, tem impactos no ambiente. Isso é incontornável. Não há visitas que não deixem impacto na natureza. Eu posso fazer uma listagem imensa delas, vocês não querem ouvir de certeza neste bocadinho que tem, e eu não tenho direito à comunicação, estou aqui a fazer apenas o ponto da situação e a deixar a minha mensagem, e portanto tem impactos. O que nós podemos fazer, como acontece certamente em Aroca, é mitigar esses impactos, diminuir esses impactos, encontrar alternativas ou fazer medidas compensadoras em relação a esses impactos. Portanto, é preciso haver uma proação em relação ao turismo, de compensação do que nós vamos tirar lá. Deixo-vos essa mensagem. A outra é um bocadinho mais malandra da minha parte, e é um desafio que eu deixo a todos os agentes que estão aqui, das diferentes áreas do turismo, da dinâmica destas questões, dos pensadores sobre estas coisas, e em relação ao que foi aqui dito. Deixo-vos o seguinte desafio. Primeiro, eu sei que já é difícil pensarmos turismo de natureza nos Açores, e hoje foi realmente um banho de imaginação e de criatividade imensa para nós. Eu sei que é difícil pensarmos, mas eu vou-vos ainda dificultar mais a tarefa, e que é o seguinte: deixar-vos isto. Esqueçam Santa Bárbara. Esqueçam-se. Não há Santa Bárbara na Terceira. Eu gostaria de dizer o mesmo a respeito do Pico, não é? Esqueçam-te a Montanha do Pico, mas não posso, essa já não posso, já está, é um ícone tão forte e tão grande. A Terceira tem muito mais do que a Serra de Santa Bárbara, é muito mais do que isso, tem belezas absolutamente fantásticas que a maioria dos terceirenses não as conhece. Tem outras soluções, provavelmente melhores. Santa Bárbara é horrorosa.
eu conheço muito bem, é horrorosa. Chove todos os dias, aquilo está forrado, é frio que se farta, está cheio de lama, o chão é ácido, a gente sai de lá com os sapatos a desfazerem-se aos bocados porque aquilo queima tudo. É horroroso. Do ponto de vista turístico deve ser horroroso, não sei como é que uma empresa de turismo vai vender Serra Santa Bárbara, que a maioria dos dias vai lá e está no voeiro e portanto, olha, isto é assim, pronto, desculpem, a gente se calhar volta amanhã, porque é capaz de estar melhor. Esqueçam Santa Bárbara. Temos a zona do Pico Alto, temos a zona norte da ilha, mesmo em termos de paisagem naturais, temos a zona costeira, nós estamos a se esquecer em absoluto das lindezas, das paisagens fantásticas da zona costeira. Temos muitas outras áreas na terceira e guardem a reserva, um bocadinho como aos museus, já que estamos aqui no museu e prestando homenagem ao Museu de Angra e toda a sua dimensão dentro e fora destas paredes, como é que se diz, as coleções privadas, é o acervo privado do museu, é a parte não visitável que se abre de vez em quando, não é? Como agora algumas coleções temos acesso a elas, alguns acervos privados. A Serra de Santa Bárbara é o nosso acervo privado. Fica para nós aqui um segredo entre nós, que se abrimos de vez em quando como uma pérola absolutamente incontornável, mas esqueçam-se de Serra Santa Bárbara. Sejamos mais imaginativos e criativos no turismo natureza, no resto da ilha, porque tem muito para dar. E deixando este repto, queria lançar a discussão, se calhar uma altura, não é? Depois de dizer isto, se calhar vamos todos mas queria lançar a discussão, como vos disse, vamos fazer em duas fases, o primeiro bloco de 5 ou 6 questões e depois dava a palavra aqui aos nossos palestrantes para responderem e depois voltávamos a uma segunda fase, se me permitem. Inscrições, por favor. É sempre este momento delicado, não é? Este é a tela... o síndrome da tela branca. Fantástico. Claramente o que achamos é que estão identificados um conjunto de sítios, a Serra de Santa Bárbara é um dos sítios, já percebi que da sua vertente mais biológica pretende a preservar a todo custo, mas o que é certo é que há um conjunto de sítios que nós sabemos que andar em cima deles traz um impacto relevante e que também não o queremos o fazer, mas há um conjunto de trilhos, há um conjunto de áreas, acabou por identificar outros, o Pico Alto e outros, que nós achamos que podemos fazer muito mais. E nesse sentido eu gostava de perceber por parte do Luís Botelho e da Geoparque o que é que deve ser feito e tentar, da parte do engenheiro José Neves, perceber quais foram os passos, porque a realidade é que na Câmara da Arouca houve uma candidatura, houve um apoio a 80% e houve com certeza depois os outros 15% que devem ser rentabilizados por via dos turistas que pagam e que estão. É isso que nós pretendemos fazer. Agora, eu vi da parte do Geoparque, e posso estar enganado, um conjunto de atividades, mas essas ações de criar um novo trilho provavelmente não faz parte do Parque Natural, porque provavelmente está dentro do Parque Natural, mas eu não vejo quem é que está a trabalhar nisso. Quem é que deve identificar com estes empresários que têm identificados um conjunto de sítios de grande mais-valia para desenvolver esses trilhos, com passadiços ou não, mas que obrigam a sinalética, obrigam a candidaturas, há fundos que estão preparados para essas candidaturas. Agora, nós não conseguimos entender se é a Geoparque, se é o Parque Natural, se é a Câmara de Comércio, se quem é. O que aconteceu foi que, no caso da Arouca, foi a Câmara da Arouca. Aqui quem é? Porque nós vemos que há o chapéu do Geoparque, há depois o Parque Natural, e depois há a Direção Regional de Turismo. Quem é que deve fazer? Com quem é que nós vamos falar? Os empresários têm identificados um conjunto de sítios. Para além do nosso moderador, que também acho que já tem identificado um conjunto de sítios e ainda quer outros. Mas os empresários têm. E, portanto, com quem é que vamos falar, não é? Dr. Maduro Dias. Boa tarde. Eu primeiro queria dar os meus parabéns à Câmara de Comércio por organizar um painel destes. Pela razão simples.
é que eu vi os dois lados e não posso deixar de me solidarizar consigo. Vi os dois lados do problema e vi a nossa maneira de ver ali no meu querido amigo Eduardo Dias. A Câmara da Aroca, claramente, não sei como é que foi, vi o que vi aqui, já tenho lido algumas coisas, não conheço o processo por o interior, mas vi claramente uma questão de gestão. E uma questão de gestão que procurava colocar todas as dinâmicas em diálogo e que o Sr. Presidente deve ter tido alguns problemas com alguns biólogos mais preocupados e também deve ter tido alguns problemas com alguns investidores mais preocupados, mas tentou, e o que eu senti aqui foi o ser humano na sua relação com o espaço natural de uma maneira sustentável é que estava no centro. E a sustentabilidade implicava que o recurso não fosse destruído. O que eu senti aqui na apresentação do Geoparque, que eu conheço também um bocadinho melhor, mas também não conheço tão profundamente assim, foi um elencar muito sólido de todas as coisas e todos os caminhos que devem ser percorridos para a salvaguarda e preservação dos valores naturais que estão em causa, mas depois deixar um bocadinho, e aí por isso é que eu estou solidário com o Sr. Presidente da Câmara de Comércio, onde é que os seres humanos entram? E deixa-se um bocado o espaço à criatividade das pessoas. Eu costumo dizer, quando as pessoas estão no meio do deserto, tudo bem, para elas qualquer lado serve, porque nem sequer sabem para onde é que é o norte, e se olharem um bocadinho para o sol durante várias horas, andam de roda, porque o sol também muda. Eu gostava de nós todos aqui percebermos, e por isso é que eu agradeço à Câmara de Comércio, ter colocado alguém que partiu do lado do desenvolvimento local e viu o recurso e tentou percebê-lo, e uma entidade que realmente é um geoparque, mas que eu não vejo. Eu só queria ficar aqui com esta nota porque não é propriamente uma pergunta, mas é uma reflexão para nós todos. Aquela questão de bloquear as vendas na internet e dizer agora vão aos restaurantes e vão àquela gente toda, implica que vocês tenham a identificação por vocês dos restaurantes. A sensação que eu tenho do Geoparque é que tenho muito claro o que é que deve fazer para a salvaguarda dos espaços e coloca-se bastante, até agora, e os parques naturais têm feito isso também, coloca-se bastante na posição do fiscalizador, dos utilizadores prováveis do sítio, garantindo que o sítio vai ficar salvaguardado. E agora vocês vão ter que ir à vossa vida e inventar a forma de chegarem. Não é fácil pedir a um investidor que já colocou algum dinheiro e que está a tentar manter a porta aberta, ainda investir mais, porque não é uma questão de formação, é uma questão de encostar o ombro e de parceria para conseguir que eles tenham aquela visão que felizmente eu já vi em Aroca. Eu estou absolutamente de acordo, nós temos um geoparque fantástico. Continuamos na parte dos recursos e ainda não chegámos àquela parte que eu gostei muito de ver o seu exemplo de Aroca. Os meus parabéns. Eu, se me permitem, vou dar a palavra à mesa, porque as duas questões são relativamente grandes e complexas e, portanto, e depois volto outra vez. Não sei qual dos dois gostaria de começar. Eu gostava de dar nota do seguinte. O Geoparque Aroca entrou na Rede Europeia Global de Geoparques em 2009. Tem aqui já um trabalho mais consolidado, mas também tem uma vantagem relativamente a outros geoparques e até, porventura, admito que um geoparque com 9 ilhas pode ter alguma dificuldade de interligação de trabalho. Por outro lado, a Câmara de Aroca preside a Associação Geoparque Aroca. Nós, a minha vice-presidente, tem o cargo de presidente da direção do Geoparque Aroca. Da estrutura diretiva, diária, executiva, melhor dizendo, depende da vice-presidente da Câmara Municipal de Aroca. E há aqui uma interligação entre a estrutura política e os decisores políticos que tomam as deliberações e os investimentos são da responsabilidade do município. A Associação Geoparque Aroca é um instrumento, muitas vezes. Aliás, várias infraestruturas que vimos aqui foram candidatadas pela Associação Geoparque Aroca. A componente nacional, a Câmara atribuiu o dinheiro da componente nacional, os 30%, porque no caso eles só tinham 70% de cofinanciamento. A Câmara Municipal assumiu esses 30% nessas infraestruturas. Isto porque nós já tínhamos ido a outras medidas e dificilmente poderíamos ter financiamento. Então usamos a Associação Geoparque como instrumento para ir buscar mais dinheiro, nomeadamente ao programa chamado PROVER, o Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos, e fomos, porventura, se calhar, a nível nacional, das regiões ou municípios mesmo, que mais dinheiro teve nessa área.
porque o chapéu do Geoparque ajudou muito a estruturar as candidaturas. O Geoparque é um conceito, de facto, estratégico fundamental, como aliás vimos aqui no modelo que está a ser desenvolvido pelo Geoparque Açores, que é o modelo perfeito, tem o seu tempo, porque nós também tivemos o nosso tempo para envolver todos os atores locais, em particular aqueles que dependem muito do turista, daquilo que surge, daquilo que aparece, mas o turismo é transversal, foi aqui dito, tudo dinamiza. Os taxistas à partida poderiam gerir mais aqueles que lá aparecem no território, porque a transportar o idoso que vai para a montanha, normalmente é o seu cliente, não é provavelmente turista que vem de fora, mas agora os taxistas envolveram-se no turismo também. E portanto, só para dar nota de que todos os agentes são importantes. No nosso caso, o facto de presidirmos a Associação Geoparque, de idealizarmos os investimentos que há a fazer no âmbito da estratégia que o próprio Geoparque apresentou à Unesco. Tem um plano de ação plurianual que tem que dar cumprimento na área da educação, na área das infraestruturas, dos geossítios, em múltiplos programas que apresenta e que são reavaliados de 4 em 4 anos. Enfim, os Açores, se não for reavaliado, vai ser reavaliado agora este ano. Exatamente, nós fomos em 2013 e, portanto, vamos ser também no final deste ano novamente reavaliados. E, portanto, esse trabalho em conjunto permite-nos gerir o território a todos os níveis. Temos aqui uma vantagem, é que o Geoparque tem fronteiras do município de Arouca apenas. Por exemplo, o Geoparque da Naturtejo, que tem vários municípios, é muito complicado. Eu admito que seja muito complicado gerir isto. Até mesmo para quem tem 9 ilhas. Também deve ser complicado. Enfim, não sei aqui, o Governo Regional não preside ao Geoparque, não é? Bom, teria uma vantagem grande se presidisse, por exemplo, a Secretaria de Estado do Turismo, ou a Secretaria Regional, se calhar já estou a dizer coisas, não devo, mas opinar por coisas que não conheço bem e, portanto, se calhar não deveria meter-me nisso. Mas em Arouca foi uma decisão política, eu assumi essa decisão, assumimos que a estratégia, quando eu fui para a Câmara, apresentei na minha candidatura em 2005, como slogan da minha campanha, os planos estratégicos de turismo para Arouca. Mas devo confessar que eu não sabia exatamente o plano que havia de apresentar. Mas apresentei isso aos arauquenses. É claro que nos primeiros dias procurei saber como é que vou materializar este programa. Convidei, aliás, aquela que é hoje minha vice-presidente da Câmara, que é especialista em turismo, para me liderar uma comissão no sentido de me apresentar esse plano. Foi no Geoparque que nós vimos que a estratégia estava ali. Esse plano estratégico estava no Geoparque, na apresentação de uma candidatura à Rede Europeia e Global de Geoparques, e fizemos-lo, preparamos a candidatura entre final de 2005 e 2008, e em 2009 entramos para a rede, e a partir daí, tudo o que vamos fazendo no território, associado à dinâmica turística, tem por base o Geoparque, tem a estrutura do Geoparque, que é uma ferramenta que nós possuímos, que nos gera a loja de turismo, que nos gera a Casa das Pedras Parideiras, não está diretamente com eles ligada à gestão dos próprios passadiços, estamos a ponderar, colocar nas mãos deles, mas geram-nos tudo aquilo que tem a ver com a dinâmica turística, a relação com os hotéis, com o agroturismo, com os restaurantes. Na loja de turismo tem técnicas que, durante a semana, vão ligando com aqueles que na plataforma estão validados para ir à plataforma diretamente apanhar os bilhetes. Porque se um cliente lá chega, marca mesa para 10, mas esses 10 online já não conseguiram obter os bilhetes porque estava esgotado, eles já vão consumir ali, é garantido que consomem. Uma empresa de tecidas rafting também tem condições de ir à plataforma. Todos eles estão validados e são, todos eles também, sócios do próprio Geoparque, fazem parte da estrutura. O Geoparque, apesar de ter a Câmara como presidente, tem todos os privados do território que mexem no território, sócios da estrutura. E participam nas suas decisões. Portanto, a comunidade está bem por dentro das dinâmicas políticas que nós decidimos implementar, associadas aos recursos que nós possuímos. Este é o projeto mais emblemático, mas, enfim, as Pedras Parideiras, devo dizer, é um pequenino investimento de 200 mil euros, foi apoiado pelo Adrimaga, uma associação equivalente à presidida aqui por Dora, financiou-nos em 200 mil euros aquela casinha, que era um corral de umas vacas e um palheiro, transformou-se num espaço de interpretação. Ele tem mais visitantes que o Museu do Coa.
lá em cima, que é muito conhecido, onde o Estado gastou 19 milhões de euros. Portanto, veja-se a relação custo-benefício que existe entre um investimento e outro. E porquê? No meu entendimento, porque COA não tem uma estratégia integrada. É uma coisa pontual. Ora, uma coisa pontual não funciona. Nós também tínhamos coisas pontuais, não funcionavam. Tem que haver, de facto, uma estratégia. E a estratégia de Geoparque é a melhor estratégia que eu consigo encontrar para a dinâmica de territórios de baixa densidade. Porque engloba tudo. O Geoparque e os princípios do Geoparque, para além da sustentabilidade, do equilíbrio ambiental, da biodiversidade, dos valores das ciências da terra, da preservação de tudo aquilo que nos diz muito desde os primórdios da existência do ser humano, esses valores são transmitidos através do Geoparque, sem prejuízo dos territórios se poderem desenvolver e conviver bem com a natureza. Eu disse há pouco que nos primeiros meses dos passadiços abertos foi para nós uma aflição. Aliás, eu até vou dizer a piada que há bocado não disse. Mas nós, numas semanas antes, tínhamos anunciado aquela vontade de tentar acalmar os ambientalistas, dizer, não, nós já temos idealizado uma portagem, vamos criar uma portagem para irregular o limite máximo de pessoas. Não sabíamos bem como havia de fazer, é certo, mas começamos a anunciar. Bom, o incêndio ajudou. O secretário de Estado, à altura, ligou muito, meu amigo, ligou-me. Bom, eu imaginava-te muito criativo, mas ao ponto de incendiar os passadiços é que eu não imaginava tal. Eu não imaginava tal. Bom, mas devo dizer-lhes que no dia 6, que foi um domingo, em que nós estivemos lá, pelas nossas contas, há umas 10 mil pessoas, eu senti-me tão aflito, estava um calor arrasador, e imaginei que se viesse um incêndio podia ser uma tragédia. Por acaso foi na segunda-feira e não tínhamos lá mais que 1.500 pessoas. E foi fácil, em 3 horas, evacuarmos toda a gente. Porque senão elas eram atingidas, os carros eram atingidos, e tinha sido de facto uma tragédia. Por isso, este exemplo não tem nada a ver com o risco para o ambiente. Desde que haja um equilíbrio, pode-se retirar mais-valias do recurso. Até porque este tipo de turista é um turista consciente, é um turista que preserva, ajuda a preservar e contrariamente àquilo que é normal, apesar do nosso caso tornou uma massificação, mas controlada, hoje é fácil controlar, de facto, porque o sítio também permite, não é? Permite, poderia não ser fácil controlar, mas permite esse controle. E por isso, enfim, não receamos avançar para outras coisas, nomeadamente a ponte, que também vai ter controle, a arqueologia industrial associada às antigas minas, complexos mineiros, também queremos musealizar, associado aos passadiços, etc, etc. Aldeias tradicionais, moinhos abandonados, enfim, recursos que existem, um manancial, como aqui existe, aqui então numa escala absolutamente fantástica, como todos sabem. Não? Ora bem, duas notas também, agradecer as questões colocadas e a preocupação e confirmar que de facto os passos que estão a ser seguidos pelo Geoparque Açores são neste momento de conservação, de educação, para que depois possamos todos fazer o tal desenvolvimento sustentado que nos é proposto, não é? Mais importante talvez do que estarmos a pensar se pode haver uma série de espaços naturais que sejam necessários identificar e classificar como geossítios e, portanto, isso, o passo, o que é que deve ser a Direção Regional do Ambiente, obviamente, que é quem tutela, tal como acontece ao nível nacional, quem tutela ao nível regional e que depois usará daquilo que é as suas parcerias, os pedidos de informação para que nós, enquanto Geoparque Açores, também passemos a validar e reconheçamos aquele espaço, façamos informações, criamos estruturas à volta disso. É evidente que o que o Dr. Maduro Dias diz é verdade, não é? Nós estamos nesta fase de preparação, nesta fase de defesa e não numa fase total de avançar. Por isso é que estamos a apresentar estas pequenas rotas, é que estamos a criar estas sinergias para que possamos todos em conjunto fazer esta ligação. Mas há algo aqui que é fundamental e completamente diferente da Aroca. É que nós somos uma associação sem fins lucrativos. Nós temos, a Associação de Geoparque Açores tem 5 proprietários. Os 4 grupos de ação local, a Adélia Açor, a Grater, a ARDE e a ASDEPR, portanto aqui a Grater, a Graciosa e Terceira, na Ilha da Terceira, e o Governo Regional. E nós temos
nós temos recursos humanos, um elemento que faz secretariado. E, portanto, trabalhamos com base em voluntariado, em disponibilidade científica, técnica e pedagógica em todos os outros mercados. É evidente, não é possível, não é, Dr. Maduro? Não há milagres, não é? Não há milagres. E, portanto, estamos a falar de um protocolo feito com o Governo Regional dos Açores na ordem dos 35 mil euros, que para pagar um administrativo estão a ver o que é que resta. Às vezes não resta, não é? E, portanto, temos que criar, faz parte das nossas competências, dinamizar, envolver todos. E eu acho que tem havido sempre aqui um divórcio, um bocadinho, entre o Geoparque Açores e algumas instituições, algumas das quais por incompatibilidades técnicas, que elas existem, entre os estudiosos e os políticos, que nós estamos a tentar minimizar e fazer com que as decisões não sejam políticas, mas que não sejam apenas e só técnicas e que tenham aqui o equilíbrio entre a conservação e a utilização. Por essa razão é que nós fazemos parte de um projeto que se chama Turgel, onde está envolvido a Universidade dos Açores, a Fundação Gaspar Frutuoso, para a criação das tais capacidades de carga de cada um dos espaços. Ou seja, da mesma forma como a Aroca entendeu que não podia ter mais que 3 mil visitantes, o pico está a ser estudado, todos os sítios de interesse estão a ser estudados para que se defina a capacidade de carga. E só depois disso, não é só depois, mas ao mesmo tempo temos que motivar as câmaras municipais, que têm sempre uma visão de que, bem, o Geoparque, isto deve ser alguma coisa que é para nos chatear, os próprios grupos de ação local, quer dizer, eu pelo facto de estar em presidente da Adélia Açor, se calhar tem mais a preocupação e tem maior enquadramento com isto, mas que tem sido algo difícil. Já temos tido várias reuniões, anteriormente com o Osório e agora com o Guido Teles, e no sentido de perceber-se que o Geoparque é deles. O Geoparque é dos grupos de ação local. O Geoparque está ao dispor e tem que ser entendido como parceiro das câmaras municipais, no sentido de podermos, de facto, desenvolver aquilo que for de maior interesse para as dinâmicas dos municípios e, obviamente, para as dinâmicas das empresas. E, portanto, esta relação, que é aquilo que se pretende que esteja com canal aberto, para que os empresários percebam, bem, interessa-nos esta musealização, interessa-nos esta visitação. Vamos perceber, vamos tecnicamente ver que apoio é que nós podemos dar para que se possa fazer. É evidente, nós gostaríamos de ter a capacidade financeira de um município, que nem sequer é um município da região autónoma dos Açores, é um município de Aroca, que mesmo sendo dos menos populosos, mas que tem o seu impacto, tem um recurso financeiro completamente diferente. E, portanto, nós trabalhamos ainda no amadorismo, na disponibilidade, na boa vontade dos técnicos, dos nossos colaboradores, enquanto que a questão passa muitas das vezes já por precisar de ser, nós precisávamos ser uma Azorina 2, ou precisávamos estar incorporados na Azorina para depois perceber a capacidade financeira que seria possível de candidatar projetos, porque esta questão dos 30% que a Câmara Municipal suporta, nós mesmo fazendo projetos, fazendo candidaturas, temos imensa dificuldade em que depois o Governo Regional, porque é que atribui através dos fundos comunitários, possa fazer um segundo apoio através de forma direta. E lá ali está o José Toste, que tem sido um grande parceiro à arte, que nos tem dado a mão muitas das vezes, porque no simples facto de precisarmos de colocar um artigo em parceria com todos os nossos geoparques, temos-nos apoiado ali na arte em coisas que estamos a falar de 1.500 euros. Quer dizer, precisamos de 1.500 euros para promover e para divulgar o geoparque, para não ficarmos atrás daquilo que são os geoparques nacionais. Portanto, é uma dinâmica que não a tempo inteiro provoca muitos constrangimentos, mas estou completamente de acordo que precisávamos e temos que efetivamente dar o salto para que, mas consolidado, perceber esta consolidação, aquilo que está a ser feito ao nível da conservação e da geoeducação, para depois então, com consolidação, avançarmos para essa área. Só mais uma última ronda, depois temos o almoço, 2 ou 3 pessoas, já têm uma inscrição. Muito bom dia. Eu penso que, de facto, andamos aqui todos um bocado à volta do mesmo, não é? Porque já há alguns anos que andamos a falar da questão da falta de estruturas. O Sr. Presidente da Câmara de Paiva poderá dizer, não é? Eu conheço o Aroca já há muitos anos, eu sou um continental, agora, já agora aqui nos Açores há 9 anos, ia muitas vezes para a Aroca para fazer passeios pedestres e passeios de bicicleta, mas evidentemente a Aroca deu um salto muito grande e foi colocada no mapa a partir do momento em que se criou a estrutura dos passadiços. E pronto, basicamente, portanto, isto sem tirar valor àquilo que tinha sido feito antes, mas a verdade é que esse salto foi dado com essa estrutura.
E é isso que eu acho que nos está a faltar nos Açores em geral, na Terceira em particular, que é a criação de infraestruturas. Eu concordo um bocado com o professor Eduardo Dias disse, que Santa Bárbara também eu tenho muito em consideração e sei que é um sítio extremamente complicado e muito sensível, mas de facto nós temos um potencial incrível, nós temos, e já me cansa um bocado de falar só no potencial, porque já há 7 anos falamos do potencial, ou há 10 anos falamos do potencial, e nós temos que ter essa coragem, temos que, até como terceirenses, e já não estou a falar só dos Açores, avançar. Né? E é bom estar aqui várias pessoas ligadas aos municípios, porque de facto esse salto tem que ser dado e tem que se avançar rapidamente. Até por uma questão de preservação. Né? Nós sabemos que esta demanda do turismo está em crescendo. Os últimos 2 anos tem vindo uma procura crescente deste local e, portanto, ou nós reagimos ou deixamos as coisas estragar. Mas falta-nos, efetivamente, a vontade de todas as partes, com o Geoparque, com as câmaras municipais, com a Câmara de Comércio, com as agências, que haja uma estruturação urgente e que, efetivamente, se consiga tirar proveitos disso. E eu, por exemplo, eu tenho uma empresa de animação turística, eu sempre defendi, e acho que mais uma vez, se calhar vou tentar arranjar aqui alguém ou pessoas que se queiram juntar a esta vontade, tem que haver diferentes níveis de utilização, não só do Parque Natural, e mais uma vez, eu volto a dizer, é uma coisa que eu digo a todos os meus turistas, nós temos a maior área contínua, estou a falar da terceira, de floresta endémica com um grau de preservação excelente. E podemos estar a partir disso sem estragar e garantindo que o futuro esteja de alguma forma preservado e não é estragar tudo nos primeiros anos e depois não há nada para mostrar. E esse é o grande desafio também, porquê? Porque nós temos uma área extremamente sensível e reduzida, não é? Porque a área da Arouca é X, mas nós temos aqui uma ilha muito pequena, nós estamos a falar de uma ilha, todos nós sabemos, com 20 km de norte para sul. E isto, no entanto, de facto, se isto fica cheio, se isto tem 3.500 pessoas por dia, nós não temos capacidade de manter esta preservação. Portanto, eu acho que também uma coisa que tem que ser feita é, efetivamente, criar níveis de visitação, algumas delas, um bocado como na estratégia que é feita com os restaurantes e com a preservação turística em Arouca, algumas delas é criar, vocês querem visitar esta zona, só podem ir com a preservação turística. Estamos a garantir que as empresas de preservação turística conseguem ter os seus incomings e estamos a garantir que essa visitação é feita com controle, com acompanhamento profissional, com alguém que consegue explicar efetivamente o que é que se passa ali e, mais uma vez, garantindo que aqueles grupos limitados vão ter cuidado, não vai ser deixado o lixo, não vai ser arrancada a vegetação endémica e estas coisas têm que ser faladas e têm que ir para o papel. Não, mentira, tem que ir para o plano, tem que ser executadas. O papel, estamos nós fartos de falar as coisas no papel. E, portanto, pronto, a minha sugestão, mais uma vez, era apelar a que se faça, de facto, rapidamente esse avanço e que não sejamos só, portanto, é bom ter aqui o exemplo da Arouca e perceber que as coisas podem funcionar com a envolvência de todos e com todos a tirarem partido disso, que é isso que se espera também de um turismo sustentável. Muito obrigado. Eu pelo que percebi, não deixas nenhuma pergunta. Eventualmente só um comentário. Sim. Deixa-me só dar mais uma pessoa, depois já dou aqui lugar à mesa. Vou ser rápido, dar-lhe os parabéns ao engenheiro José Neves pela excelente solução integrada. Achei fantástico, nunca lá fui, mas quero lá ir. Fiquei com vontade, sinceramente. E falando também, não sei se é uma pergunta, também é um desabafo, uma preocupação. Eu sou um operador marítimo-turístico, estou mais no mar, mas também preocupo como utilizador e morador na terceira desde 2008. E o que é um facto é que há dinheiros, acho eu, investimentos que são feitos, acho eu que não são prioritários. Isto porquê? O Geoparque, ok, é passada a mensagem para quem nos visita, com X galardões, com X zonas fantásticas, com X sítios e locais para visitar maravilhosos. A pessoa vem no avião ou vê a mensagem na internet e vê essa imagem, essa promoção, que o vídeo fantástico foi feito, que eu acho que é importante. Não estou a dizer que não é importante. Mas depois a pessoa vai fazer um trilho, chega aqui, pá, esta zona é uma zona de galardão. Olha, não temos estacionamento, não há uma casa de recepção àquela zona, por exemplo, aquela zona das Furnas, por exemplo. Está uma casa ali fechada, não há um caixote de lixo. Há uma falha na sinalética e é isso que eu às vezes me preocupa também como operador, mais na parte do mar, que é a promoção faz
muito bem, que é importante, mas estamos a começar a casa pelo telhado, na minha opinião. E isso também acho que devia ser uma preocupação vossa, também que isto é uma coisa muito sentida por quem opera e quem recebe e quem ouve a opinião e sente o turista, porque realmente depois a promoção e esse galardão não bate com o que está no terreno. E também concordo consigo, temos o maior geoparque que temos, mas onde é que ele está? Não é? Obrigado. Sim. Bom dia, Raquel Catano Ferreira, da Câmara Municipal de Angra. Queria felicitar os dois oradores. Há um caso de sucesso nos Açores, em São Miguel, na relação portanto, um produto que é, digamos assim, que surgiu um produto que é o priolo. Portanto, era a espécie, a ave mais ameaçada da Europa. Começaram a fazer projetos live para requalificar o habitat, portanto, Floresta Laurisilva, e aos poucos foram desenvolvendo uma estratégia turística para o território. Ainda hoje, curiosamente, ouvi de manhã na rádio a falarem do que é que têm sido os números de visitantes naquele território, que é o Nordeste e a povoação. O Nordeste, há sensível pouco, há talvez 5 anos, era chamada a 10ª ilha porque era tão difícil lá chegar pelas vias terrestres. E eu acho que se calhar podíamos pensar nisso. Portanto, aquilo baseou-se na Carta Europeia de Turismo Sustentável, uniu todas as entidades, portanto, houve reuniões com todas as juntas de freguesia, em que as várias pessoas, o taxista, quem fazia bolos, quem fazia biscoitos, quem tinha o restaurante, quem tinha o alojamento, as várias entidades se reuniram e desenvolveram um plano de ação local. Portanto, esse plano já vai na segunda, portanto, já foi revisto e continua a ser implementado e tem sido um caso de sucesso. Portanto, eu acho que a Terceira tem perfeitamente um território com uma dimensão em que é possível fazer tal, tem que ser um processo liderado pela Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e, já não me lembro, Energia, e aí sim congrega, como falou, dos técnicos do ambiente, os técnicos da Azorina, porque no fundo é tudo a mesma estrutura, e o Geoparque, todas essas entidades. Portanto, acho que há um ponto de partida e neste caso particular, foram ouvidos todos os empresários das várias áreas. E eu acho que se calhar podíamos começar também a ver os casos de Aroca, sem dúvida, mas também podemos centrar-nos um bocadinho no que é que tem sido um sucesso cá e que podemos aplicar um modelo aqui ao nosso território. Se me permitem, eu vou passar a palavra para a mesa e depois vou encerrar assim. Eu gostava só também em relação a estas duas questões e à referência que fez, de facto, concordar que nós temos casos de sucesso e de casos de muito sucesso, de facto, na região e que devemos aproveitar. As questões que foram colocadas podem ser uma especificidade aqui na Ilha Terceira. Porque, por exemplo, ao nível do Pico e ao nível do Faial estão definidas, as empresas de animação turística foram formadas no sentido de não é possível subir à montanha sem ser com guia. Não é possível descer à caldeira do Faial sem ser com guia. E essas estruturas foram criadas. E, portanto, passa por nós na Terceira, todos os players aqui na Terceira, também perceberem isso e se unirem, perceberem que efetivamente, levando ao Governo Regional, levando através da Câmara do Comércio, fazer com que haja o desafio em primeiro lugar, garantir o total funcionamento. Ou seja, nós não é só uma empresa que vai lá só à segunda, ou à terça, ou à quarta, não. Temos o dia todo, podemos garantir, temos esta oferta deste serviço que podemos assegurar. E depois, através das próprias direções regionais, através da Secretaria Regional, se isso acontece na caldeira do Faial e se acontece na Ilha do Pico, porque é que não acontecerá aqui, portanto não vejo problema. Ao nível das estruturas, existe já de facto muitas estruturas, as serras, as grutas vulcânicas estão a ter estruturas, mas eu concordo que nos espaços mais recônditos isso é difícil, não é? Ou porque não há estruturas físicas que se possam reaproveitar, mas elas devem ser ao máximo reaproveitadas. No caso presente, que conheço também ao nível da caldeira da Ilha do Faial, uma das casas dos guardas florestais existentes foi reconvertida, está entregue, a chave entregue aos animadores, às empresas de animação turística, e são eles que a gerem. São eles que vão lá, abrem a porta, fazem o welcome dos seus clientes, fazem a explanação
e a seguir seguem para a visualização do bem, do sítio de interesse ou da paisagem natural. E, portanto, acho que passa também por nós todos sermos parte construtiva e se calhar relembrar, olha, afinal há a 2 km há ali uma pequena casa do guarda que poderia ser aproveitada como tal, há uma estrutura do posto de leite que podia... Estamos a falar da zona rural, não é? Não é tanto o caso da parte marítima, mas da parte terrestre, que pode ser reconvertida. E, portanto, não implica uma construção, não implica uma afronta natural ao espaço existente, mas implica a reutilização. E, portanto, só para deixar também à semelhança do que estava a falar em relação ao Priolo, alguns desses outros casos possíveis. O aproveitamento das infraestruturas existentes e, acima de tudo, o encontrar sinergias entre todos os parceiros, entre todos os operadores turísticos, para que possa ser sistematizada essa oferta, porque estou certo que o Governo Regional estará de portas abertas para receber essa informação. Acho que não tem nada especial. Dado, enfim, o adiantado da hora, se me permitem, eu ia encerrar a sessão. Estamos com alguns minutos de atraso, coisa pouca, em relação a isso. Portanto, os meus colegas da tarde vão ter que... mas nem demos por tempo passar, portanto, quer dizer que creio que foi profundamente interessante. Eu encerrava a sessão dizendo-vos o seguinte, se me permitem, pequenas palavras de resumo sobre isto. Creio que, enfim, de alguma maneira, se calhar, a uma velocidade que não seria a ideal, vamos na direção certa. Trouxemos aqui um conjunto de pessoas que nos mostraram duas fases dos Açores, ainda muito ligada em alguns aspectos à inventariação e ao reconhecimento dos potenciais. Tivemos aqui testemunhos de empresas que mostram que estão a atuar no terreno e, portanto, esses recursos de alguma maneira estão a gerar desenvolvimento. Eventualmente falta a ponte entre estas duas posições. A Aroca vem-nos mostrar eventualmente como é que essa ponte faz. O modelo não me parece que foi aqui trazido que seja particularmente inovador ou que é relativamente conhecido. Há um conjunto de potenciais, há uma ideia brilhante, há um conjunto de gente que é capaz de mobilizar-se para projetar essa ideia brilhante no terreno, envolvendo necessariamente as pessoas, e há depois a gestão desse bem com os devidos condicionamentos, monitorizações e tudo mais que se faz sobre isto. Há um elemento comum nisto, que foi aqui também referido por uma das intervenções, há um investimento sério nas estruturas e na recepção das pessoas e na canalização dos recursos finais para a população. Essa fase, eventualmente, temos que nos chegar lá, temos que encontrar uma grande ideia, temos que encontrar alguém com capacidade de dinamizar essa ideia, que creio que não será fácil, e optar, se queremos que seja, como foi aqui dita, a Secretaria, se queremos que seja uma entidade privada, uma coletividade, ou uma entidade pública sem fins lucrativos, mas e encontrar esse modelo de desenvolvimento que tem a ver connosco, com a ilha. Os modelos que foram aqui dados de sucesso, agradeço trazer a questão, o modelo do Priolo, agradeço, eu trazia outro, ou trazia-vos outro, que me parece que é um modelo que vale a pena refletir sobre ele, pequenino, mas que vale a pena refletir, e que é os capelinhos, e a estrutura à volta dos capelinhos. Os capelinhos passaram de alguns anos atrás ser um desastre em termos ambientais para ser uma zona extremamente bem preservada e que neste momento é um dos sítios mais visitados dos Açores em termos de museologia e da natureza e de centros visitantes, e a natureza em clara recuperação. Mais uma vez, investimento em estruturas, cuidado e encontrar os parceiros certos no desenvolvimento daquele local, entre guias é um modelo diferente. Como sabem, São Miguel é uma entidade, é a SPEA, que está a dinamizar, portanto uma entidade não do Estado que está a dinamizar, uma associação. No Faial é o Governo que está a dinamizar, através da Azorina, o processo. Portanto, temos aqui modelos diferentes para analisar e temos que eventualmente decidir que modelo é que achamos mais proveitoso para todos aqui na Terceira, sendo certo de que não nos falta potenciais e não nos falta grandes valores para podermos transformar em desenvolvimento sustentado nos Açores. Eu terminava por aqui, agradecendo aos nossos palestrantes, agradecendo a vossa simpatia. Vamos começar com meia hora de atraso, que o Sr. Moderador não controlou o Eu tinha que ser penalizado de alguma maneira. Vai custar caro. Santa Bárbara vai custar caro. Se tiver sucesso, o preço vale de certeza. Muito obrigado a todos. Tenham um bom almoço. Obrigado a vocês.